Embora o lixo que a sociedade contemporânea produza seja muito visível e muito grande em quantidade, em volume, o trabalho que está por trás dele quase sempre é invisível. Invisível para a própria sociedade e invisível para o direito. Essas pessoas envolvidas neste trabalho, em geral, padecem com uma extrema precarização e absoluta falta de proteção social. Este trabalho nos inspira a pensar a relação entre meio ambiente, ecologia, sociedades mais avançadas neste aspecto e a melhoria das condições de trabalho dessas pessoas. Se é trabalho, pode chegar ao podcast da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que hoje tem a alegria de receber a procuradora Séfora Char, que trabalha com isso há muitos anos e vai conversar conosco sobre as relações entre direito e os catadores de resíduos sólidos e as implicações deste tema. Obrigado por sua disponibilidade, Séfora. Prazer em tê-la aqui de novo. Eu que agradeço. Isto é um problema. A gente tem um grande volume na sociedade contemporânea de lixo e quase nunca vê o problema que está por trás do lixo. Sim, é verdade. No Ministério Público do Trabalho, nós somos organizados em coordenadorias temáticas. E a única coordenadoria que não é temática é a que hoje eu titularizo, junto à PGT, que é a CONAP, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública. Olha, foi entrar aí. Isso. E cada coordenadoria, ela, por biênio, ela elege, né, com votação dos coordenadores regionais, no mínimo 2 projetos estratégicos e obrigatórios. E nós aprovamos para esse biênio 2024-2025 a inclusão socioeconômica dos catadores e catadoras de resíduos sólidos. Dada a importância, como você ressaltou, né, a invisibilidade dessa categoria, a precariedade é muito grande. E tanto o ODS, né, o objetivo da ONU, né, da Agenda 2030, tanto o ODS 8 como 16. Então, aí a gente consegue convergir a sustentabilidade ambiental com a sustentabilidade social também. Porque a invisibilidade passa também por isso. As pessoas não têm a noção clara de que o trabalho que fazem catadoras e catadores é um trabalho essencial para a própria sociedade, não? Sim. Ele não é só invisível, ele é invisível, gratuito e mal visto. Sim, e é um serviço público essencial, né? Sim. De limpeza, de coleta, de reciclagem, né? E a gente tem hoje, desde a Constituição Federal, artigo 1º, 170, 174, que falam sobre o primado do trabalho, a necessidade da dignidade da pessoa humana, o incentivo ao cooperativismo, ao real cooperativismo. Então, no nosso projeto, por exemplo, a gente incentiva a organização desses catadores e catadoras em cooperativas e associações, para serem contratados. O mote do nosso projeto, ele é voltado a incentivar essa contratação pelo município de associações e cooperativas de catadores. Contratação e remuneração. Porque o que atualmente a gente vê muitas vezes, os catadores são remunerados com o lixo. O próprio lixo, os resíduos sólidos que são endereçados a ele, quando são, né, essas cooperativas, é o pagamento. Isso é inadmissível, né? A legislação ampara um posicionamento completamente contrário a isso. Como é que resolvem a precificação nesses acordos que fazem com a prefeitura? A precificação é algo muito complexo para ser feito, né? Já existem estudos de formação de preços. A gente também se socorre da academia, né? Essas pesquisas e tal. Depende também do valor na região, né? Existe também um programa governamental, né, do Poder Executivo, né, envolvendo vários ministérios, Ministério do Meio Ambiente, da Cidadania, que é o Procatador. E o Procatador também está voltado a ter algumas diretrizes na formação dessas cooperativas, inclusive na precificação, porque é um problema, de fato, grande. E o outro é a formação da própria cooperativa, Sim, não? a formação, a estruturação, a contabilidade, elaborar o regimento interno, né? Toda essa parte burocrática, a parte ambiental. Quando a gente chega em inspeções, né, nas cooperativas,
o trabalho encontrado é muito degradante. É muito similar, em muitos casos, ao trabalho escravo que a gente encontra. É muito similar. E é muito comum também a gente encontrar problemas elétricos e haver incêndio nesses galpões, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar e eu citei até uma ação civil pública que eu ajuizei aqui na Bahia ainda, e uma das primeiras ações, eu acho que do país, e no decorrer da instrução, a cooperativa que a gente tinha indicado, cada parte indicou acho que 3 cooperativas para serem inspecionadas, e uma das cooperativas que a gente indicou, que estava numa situação muito difícil, ela foi incendiada, né? Porque tem muito material inflamável ali dentro. E eles também sofrem muito com furto. Então, por exemplo, conseguem coletar algum resíduo sólido que tem um valor alto, etc. Então, tem esse problema também de furto nos galpões, né? Ficam completamente desprotegidos. Completamente desprotegidos. Qualquer dos lados que possa. A preocupação que levantei da cooperativa foi a nossa tradição das cooperativas fraudulentas, né? Que é um tema que agora já ficou para a história, felizmente, mas que muito tempo a gente lia o nome cooperativa, já podia, no trabalho do juiz, condenar, né? No trabalho do Ministério Público, acusar, porque nenhuma prestava, né? Essa é uma preocupação, tornar uma cooperativa, de fato, uma cooperativa, não... Interessante você falar isso, porque principalmente o Ministério Público, né? A gente sempre antagonizou com as fraudo-cooperativas, como a gente chamava, né? Ou no trabalho escravo com os gatos, né? Que é o jargão que a gente utiliza para esse intermediário. Mas hoje o próprio projeto do MPT é voltado ao incentivo ao real cooperativismo, né? E pela legislação, a cooperativa de catadores e catadoras é uma cooperativa social. Inclusive, o município ele pode contratar a cooperativa com dispensa de licitação. Ele não precisa licitar, porque é um dever dele contratar e remunerar. E priorizar a cooperativa. Então, o que a gente vê muitas vezes? A cooperativa, no caso da contratação da cooperativa, você vai ter que estruturar, você vai ter que remunerar. E claro que ela é precária. Então, muitos gestores públicos optam por contratar empresas de reciclagem. Mas isso eles não estão observando a legislação, que fala em prioridade. O que é prioridade? Você só vai contratar uma empresa se não houver cooperativa. Né? Mas tem que envidar esforços aí no sentido de estruturar o que existe. E o trabalho do Ministério Público vai até aí? Vocês ajudam na estruturação? Vocês mexem com... Sim. A gente... O projeto ele tem todo um passo a passo de reunir os atores mais importantes, né, no cenário. A gente tem toda a indicação para os colegas que vão implantar o projeto, quem vai chamar, as primeiras reuniões, quem é que vai chamar, audiência pública, temos a minuta de TAC que vai ser ofertada ao gestor público, né, os prazos que podem ser dados. Então, a gente desenhou muito a miúde, né, para o colega se sentir, principalmente o colega que nunca trabalhou exatamente. É uma legislação, a gente falando assim, de forma resumida, parece simples, mas é uma legislação bem intrincada. Tem vários viés que tem que ser feito um plano municipal de resíduos sólidos. Então, o que é esse plano? Como fazer? Qual o prazo razoável para a gente dar para o município para elaborar esse plano? Né? Como estruturar? Já tem algum cadastro com as cooperativas daquele município? Então, a gente vai, nesse sentido, compartilhando aí os mais experientes com os menos experientes. E aí chegam até o próprio trabalhador. Então, a organização é direta. Existe um movimento nacional também de catadores de resíduos sólidos, que é um movimento nacional extremamente organizado, forte. Né? E a gente trabalha em articulação com eles. O judiciário tem alguma função nesse quadro? Sim, a gente vai tentando extrajudicialmente, porque eu brinco que uma das funções do Ministério Público do Trabalho é não levar a demanda para o judiciário. A gente tem que tentar resolver, trabalhar cada vez mais de forma resolutiva e menos beligerante.
beligerante quando for necessário, de fato, né? Mas o judiciário é a última instância. Felizmente, boa parte do nosso trabalho a gente está conseguindo mobilizar e resolver extrajudicialmente. Mas alguns casos, infelizmente, a gente tem que levar para o judiciário. Inclusive, como a gente é fã do Sejusc, né? E, pessoalmente, foi até eu que dei a sugestão de incluir o Sejusc antes do ajuizamento da ação. Olha que legal. Eu acho o Sejusc, o trabalho que vocês desenvolvem no Sejusc, realmente fantástico, né? E quando a gente leva para o Sejusc, além de serem dos juízes e servidores serem muito habilitados, né? Muito bem capacitados para... É uma forma também do judiciário se juntar a nós nessa empreitada, né? Sim, numa fase anterior ao litígio. Ao né? litígio. É bem interessante. É. E a gente está despido da obrigação de decidir e, portanto, Isso. pode ajudar muito mais na conciliação do que quando a ação já é concreta. A gente tem falado muito e ouvido muito o desenvolvimento das ações coletivas para o lado do que a doutrina está chamando de processo estrutural. A perspectiva que o judiciário tem que ter dessas ações, se não deu certo, nem na fase extrajudicial, nem no Sejusc, que virou uma ação civil pública. A perspectiva mais conveniente, na sua opinião, da gente adotar, o Poder Judiciário adotar, os juízes adotarem, é a perspectiva de quem está diante de um processo estrutural? Eu pergunto porque um processo estrutural hoje, para o juiz, é assustador. Não só porque ele é mais difícil, mas porque ele demanda um tempo infinito, porque ele não resolve o problema com a sentença e nem com a execução da sentença, né? Ele resolve o problema com outro processo, que é o desenvolvimento das medidas, etc. Ao mesmo tempo em que a gente se vê a braços com as metas, os prazos, os números e as cobranças, e etc. Quer dizer, quando cai uma coisa dessa na mesa, você diz, eu vou ter medo. Na sua opinião, esta é uma saída? Quer dizer, a gente deixar de tratar como um processo que tem começo, meio e fim, e a sentença pôs fim, e tratá-lo como um processo estrutural mais longo, pelo qual vai haver a intervenção da justiça na vida daquela comunidade por mais tempo? É uma pergunta muito complicada para a gente responder antes do intervalo. Pode chegar, está ouvindo hoje, Cher, a procuradora Séfora, que trabalha com catadores e catadoras de resíduos sólidos, e volta já. Pode chegar, examina hoje o problema do trabalho dos catadores e catadoras de reciclados e sólidos, ouvindo a procuradora Séfora, e estávamos começando a conversar sobre processo estrutural. Procuradora, qual é a saída, então? A ação que trata disso deve ser encarada como um processo estrutural? A ação civil pública, quando a gente observa na Justiça do Trabalho, ela se utiliza de noções do que hoje se denomina processo estrutural. Então, no caso da ação civil pública, a gente vai ter que atuar de forma muito mais profunda. A gente estava até conversando também um pouquinho antes, né, falando da questão da ação civil pública. A ação civil pública, a mais simples ação civil pública, ela já é uma ação complexa, porque um dos requisitos para se ajuizar uma ação civil pública é que ela tenha ela tem que possuir a repercussão, a significação social, ela tem que ter uma repercussão social. Né? Nós, do Ministério Público do Trabalho, nós não podemos defender interesses meramente individuais, a não ser que eles sejam homogêneos. Mas mesmo os homogêneos significa o quê? Repercussão social. Então, é uma ação civil pública, ela se utiliza de noções do processo estrutural. Ela é muito mais profunda, ela exige muito mais do juiz. Né? A forma de instruir ela é diferente de uma ação individual. A forma de distribuir o ônus da prova, a própria presunção de fé do Ministério Público, a presunção de validade do inquérito, das provas produzidas no inquérito. E no caso específico, agora entrando dos catadores, por exemplo, na ação que nós pedimos e as outras ajuizadas pelo MPT, que foram ações civis públicas, na verdade, a gente ainda não
ajuizou um processo genuinamente estrutural, né? A gente tem utilizado a ação civil pública, claro, depois de exaustivas tentativas de conciliação extrajudicial, de fazer o TAC, expedindo recomendação para o município, tentativa no Sejusc, enfim, a gente chega à ação civil pública. Nessa ação civil pública, a gente vai pedir a estruturação da cooperativa. O que é a estruturação da cooperativa? Indicando os equipamentos que têm que ser adquiridos se ela não tiver, né? Indicando a elaboração dos regimentos internos, da contabilidade. Então, o gestor municipal ele tem que estruturar a cooperativa completamente, para que ela um dia deixe de ser dependente do município, que é uma pergunta também muito comum que nos fazem. Sim, mas o fornecimento de EPIs não tinha que ser pela cooperativa, enfim. Sim, um dia, quando ela se tornar autossuficiente, ela vai gerir. Né? Mas até a responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho ela é solidária. Então, até que chegue lá, o município tem que assumir essa estruturação. E, a partir daí, inclusive, ele vai ter economia de recursos públicos. Uma vez estruturado, porque vira a economia circular, né? Ela gira. Então, muito do escoamento dos recursos em serviços assistenciais, eles não vão ser mais necessários, porque essas pessoas vão se tornar incluídas economicamente também. Um dos trabalhos que a gente faz também no decorrer desse projeto é identificar fontes de recursos para os municípios. Uma chave importante. Isso. Né? Então, existe o Cataforte, existem vários editais do governo que estão aí com acordos de cooperações com o BNDES, com a Fundação Banco do Brasil, Itaipu. Então, tem várias fontes de custeio. E a gente se aproximou muito da Confederação Nacional do Município. Participamos da Marcha dos Prefeitos esse ano em Brasília, justamente para identificar algumas fontes de recurso para esse gestor, para que esse gestor não veja a gente só como antagonista, mas como parceiro. Sim, duas questões surgiram na sua explicação. O processo, isto se dando dentro de um processo judicial, vai estendê-lo infinitamente, porque esse processo não é rápido, não? De estruturação, de orientação, etc. E este é o medo do judiciário em razão dos prazos que apertam a vida dos magistrados, né, no cumprimento das metas, etc. E este acompanhamento, a pergunta, é absolutamente indispensável, não? Eu acabei de ver uma resolução administrativa, se não me engano, da Corregedoria Geral do Justiça do Trabalho, dizendo que as sentenças com obrigação de fazer futuras podem ser extintas e arquivadas, e se por acaso for necessário, o autor, em geral o Ministério Público, reabre a execução com um processo novo. Essa é uma medida estritamente estatística, né? Porque esse processo deixa de existir numericamente, mas que é impossível num processo estrutural, não? Porque o acompanhamento vai ter que ser par e passo com a participação do juiz o tempo todo. Muitas ações civis públicas já são assim, né? Já demandam esse acompanhamento. Sempre que a gente lida com questões crônicas e graves, ela não pode caber dentro de 4 anos, 5 anos. Então, por exemplo, dentro de uma ação civil pública para a inclusão socioeconômica dos catadores, o ideal é o acordo judicial, para que o próprio município diga em quanto tempo ele consegue. Mas quando a gente não consegue essa questão, a gente já pleiteia com base na nossa experiência. Então, por exemplo, para elaborar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, quanto tempo é possível? 2 anos? 6 meses? 3 meses? Então, como a gente já tem noção do desgaste, do gasto para a elaboração, a gente já faz os pedidos com os prazos, né, que a gente acha razoável para o cumprimento pelo município. Tá? Mas, em qualquer momento do processo judicial, se ele quiser sentar, também com o cronograma, por exemplo, esse município tem hoje, como o município de Salvador, quando nós entramos com a ação, ele tinha 14
cooperativas cadastradas junto ao município. Então, em quanto tempo consegue fazer essas 14 cooperativas? A inclusão, a estruturação. Vamos começar 5 por ano? Vamos fazer as 14 no mesmo ano? Então, nessa troca aí, a gente consegue ir avançando com prazos razoáveis, porque também não adianta estabelecer prazos que não são factíveis, né? Que viram multa, que vira precatório. Não, que não é o objetivo. Né? Esse dinheiro não vem para a gente, como eu costumo brincar, né? Esse dinheiro é da sociedade. Esta preocupação de organizar cooperativas, por conta do que a gente falou antes, deve ter um problema no caminho, que é muito mais fácil para o município, e alguns fazem isso, terceirizar essa atividade. Então, contratam uma empresa que vai contratar os catadores, e aí a gente voltou para a estaca zero, porque isso não é uma cooperativa. Como é que vocês têm atuado para fazer esse esclarecimento? Vai uma regra no TAC ou um pedido na sentença judicial? Sim. A gente explica o óbvio, né? Que às vezes é necessário, que é quando a lei fala sobre a PNRS, né? Sobre a prioridade da cooperativa, essa cooperativa ela pode ser contratada sem licitação e ela tem que ser estruturada. Só é permitido contratar uma empresa, não há uma discricionariedade, uma escolha cooperativa ou empresa. Só é permitido contratar uma empresa se não houver cooperativa. E mesmo assim o município tem que envidar esforços para fomentar a criação dessas cooperativas. Mas não existe, o município não está atuando em cumprimento da lei se ela contratar uma empresa. Tem se tornado cada vez mais comum. Inclusive, algumas cooperativas elas não estão conseguindo trabalhar nesse nicho e estão partindo para os resíduos orgânicos, porque ainda não representam uma janela de negócios atrativa para o empresariado. Então, ela está migrando para os resíduos orgânicos. Algumas estão desenvolvendo também a questão da compostagem, né? Como alternativa. Como alternativa, já que elas estão perdendo o mercado dos resíduos sólidos. Mas que é um mercado ainda potencialmente muito amplo, grande, né? muito a gente produz amplo. sem parar lixo e resíduo sólido o tempo todo. Muito amplo e muito importante. Outra coisa que antes você tinha falado da precificação, que é muito importante a gente frisar, que quando a gente fala de inclusão socioprodutiva dos catadores, eu não estou me referindo só à coleta. Porque a coleta, inclusive, é aquela atividade de menor valor agregado. São todas as atividades, da coleta, a reciclagem, a produção de novos produtos, a partir dali a educação ambiental também faz parte. Então, é toda a cadeia de reciclagem, não só a coleta. Existem alguns intérpretes aí de primeira hora que estão dizendo que a atividade que o gestor pode passar para as cooperativas é apenas a coleta. Não, é toda a cadeia. Pode e deve. Deve passar toda a cadeia. Toda a cadeia. E não havendo essa opção, isto tem que ser objeto de questionamento judicial, né? Então, o município que faz questão de não desenvolver as cooperativas, não contratar as que existem e tal, deve ser vítima, réu, numa ação coletiva para corrigir esse caminho, né? Ele e o gestor. Eles têm algum modelo internacional deste trabalho? Vocês buscaram fora daqui alguma estratégia? Existem algumas estratégias. A superintendente da América Latina da OIT, inclusive, eu não me lembro se o cargo é esse mesmo, se chama superintendente, mas é a responsável pela América Latina, que é acho que Central e Latina, que é a doutora Virgínia, até natural do Ceará. A gente fez uma reunião com ela, né, da OIT, e é um dos objetos de estudo dela, inclusive acadêmico, essa questão. E ela estava, inclusive, nos explicando isso, que tem algumas experiências, mas a nossa legislação é uma legislação muito bem feita nesse setor. Então, assim, a gente aplicando, como é a nossa da defesa do consumidor, né? Então, a gente aplicando como a lei diz que deve ser cumprida, a gente também está à frente, né?
A gente vai ser modelo, então, para essas outras buscas internacionais. Exatamente. Essa condição das pessoas hoje é muito próxima à condição de trabalhadores análogos a escravos, não? Porque nenhuma remuneração, nenhuma proteção física para saúde física ou mental e, sobretudo, nenhuma garantia, né? Se o fulano trabalhando nisso, se acidentando, por exemplo, não terá acesso a nada. A situação encontrada é uma situação muito degradante. A mais organizada cooperativa ainda tem uma situação precária. Sim. É muito triste o que a gente encontra, né? Tanto que a questão mais precária, claro, ao lado da falta de remuneração, mas a questão ambiental é muito degradada. Tanto que nós formamos um grupo interinstitucional, MPT, Defensoria, TST, conseguimos elaborar uma nota técnica muito voltada também para dizer o que é aplicável em termos de saúde e segurança do trabalho. Perfeito. Muito obrigado, Séfora. Foi muito esclarecedor. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.